Olá, um bom dia para você. Hoje é sexta-feira, 14 de agosto de 2026. O seu AB1 está começando. Fábio Gomes e Leonardo Costa estão com a gente ao vivo. Fábio vai falar sobre um acidente entre um ônibus escolar e uma motocicleta no município de Bonito. Esse é um dos assuntos do nosso portal G1 Caruaru e região nessa sexta-feira, não é isso, Fábio? Bom dia para você. É isso mesmo, Jaira. Muito bom dia para você, muito bom dia para todo mundo que está acompanhando a gente aqui nesse AB1 de sexta-feira. Esse é um dos principais destaques que a gente traz aqui no G1. Esse acidente aconteceu ontem, as informações foram divulgadas pelos órgãos oficiais hoje e se tratou justamente de uma colisão envolvendo uma motocicleta e um ônibus da frota escolar do município de Camocim de São Félix. Esse acidente aconteceu no bairro do centro do município de Bonito, né? Infelizmente, um homem de 20 anos veio a óbito e a Polícia Civil está investigando esse caso. Daqui a pouco eu volto com mais detalhes e também falando sobre outros destaques aqui do G1. Jaira. Muito bem, Fábio, muito obrigada. Leonardo vai falar sobre um acidente que foi registrado em Garanhuns. Um veículo que estaria ocupado por 2 pessoas invadiu um estabelecimento comercial. Foi isso, Léo? Bom dia. Isso mesmo, Jaira. Bom dia para você, bom dia para todo mundo que está acompanhando a gente no AB1 desta sexta-feira. Situação bem complicada, aconteceu depois das 6h30 da tarde. Estava no último cliente aqui neste salão, que foi aberto há 6 meses e hoje foi dia de contar os prejuízos e fazer a limpeza. 2 pessoas ficaram feridas e 2 pessoas foram presas. Daqui a pouco eu volto com todos os detalhes, Jaira. Muito obrigada, Fábio. Léo, daqui a pouquinho a gente volta a se falar novamente. E nessa edição a gente também vai mostrar como foi a abertura da 26ª edição da Expo Serra. Esse evento movimenta vários setores da economia em Serra Talhada. E a gente conta tudo para você daqui a pouco. Joel Almeida e Aline Melo também estão com a gente aqui no AB1. Joel vai falar sobre um assunto muito importante. Afinal, quando a gente faz um Pix e manda aquele dinheiro para a pessoa errada, será que tem como recuperar o valor? Em muitos casos, pode acontecer da gente mandar o dinheiro para quem a gente nem conhece. Então vamos falar sobre isso, não é, Joel? Bom dia para você. Isso, Jaira, bom dia. Um ótimo dia também para você que está com a gente aqui no nosso AB1. Olha, fazer um Pix errado pode resultar em uma tremenda dor de cabeça. Muita gente demora para poder receber esse dinheiro de volta quando recebe e no meio de tudo isso ainda tem gente que aproveita para fazer golpes. Daqui a pouco a gente vai falar sobre esse assunto com a ajuda de uma advogada que vai explicar todas as dicas para que a gente possa evitar cair em tudo isso, tá certo? Daqui a pouco eu volto com outras informações. A gente tá junto até 13h, né? É isso, Jaira? É isso aí, Joel. Tá combinado então. A Aline Melo vai trazer todos os detalhes desse segundo dia do Rolê Hack & Play, evento de inovação e tecnologia que está rolando no Porto Digital aqui em Caruaru. Bom dia, Aline. Colocar lá seu CEP. É isso, Jaira. Muito bom dia para você, bom dia a todos. Programação segue a todo vapor, tem oficinas, palestras, inclusive uma das palestras de destaque é essa que está acontecendo agora aqui no auditório, que fala sobre os 35 anos da TV Asa Branca. Daqui a pouco a gente volta e conta mais sobre todo esse evento. Jaira. Obrigada, Aline. Até daqui a pouco, gente. E hoje, sexta-feira, é dia de Som e Sotaque. A gente vai receber o cantor Adriano Estigado. Chorando por você. Tudo isso e muito mais a partir de agora no seu AB1. Ao menos quer me ver. Não sei por que fui ficar o meu amor. Se você não dá valor ao que sinto por você. Agora 11h50. Seguimos juntos na tela da TV Asa Branca, pelo nosso portal G1 Caruaru e região e também pelo Globoplay. E tem o QR Code aqui na tela que leva você para o nosso aplicativo para acompanhar o AB1 ao vivo e de graça pela internet. E agora a gente muda de assunto para ver como está o tempo aqui em Caruaru nesse momento. A previsão está informando que o dia deve ser de sol entre nuvens. À noite o tempo pode ficar parcialmente nublado. A temperatura agora está marcando 28 graus e a mínima deve ficar na casa dos 18 graus. E um incêndio foi registrado na noite de ontem em uma casa no bairro São João da Escócia, aqui em Caruaru. De acordo com o Corpo de Bombeiros, 3 viaturas precisaram ser utilizadas para combater o fogo no local.
2 pessoas teriam inalado fumaça. Além disso, um cachorrinho que estava na casa precisou ser resgatado pela equipe. O tenente Marcondes Lopes, do Corpo de Bombeiros, falou sobre o caso. Acompanhe. Chegamos no início das chamas, né? Então logo fomos acionados, conseguimos vencer aí o trânsito que estava começando a ficar um pouco complicado, mas conseguimos vencê-lo e chegamos a tempo de combater as chamas ainda no início e resgatar o animal com vida. Danos materiais foram poucos, mas ainda assim, numa projeção de uma possível demora na ação inicial, poderia se propagar inclusive para outras residências. Mas com a nossa chegada rápida, conseguimos fazer a extinção das chamas iniciais, não deixando com que se propagasse para outro imóvel e também não causasse maiores danos ao próprio imóvel já sinistrado. Nós presumimos, né, pelo combate inicial, os pequenos focos que nós identificamos que o foco que estava em maior quantidade vinha de uma das baterias a qual ele fazia a manutenção. Então subentende-se, né, lógico que só uma perícia mais detalhada vai conseguir de uma forma mais correta dizer qual foi a causa, mas pela expertise operacional nós podemos supor que iniciou no carregamento da bateria com superaquecimento. Agora 11h52, a gente vai agora conversar com o Joel Almeida, que está chegando com informações ao vivo para a gente. Joel, já está por aí? Agora sim. Oi, Joel, boa tarde mais uma vez, seja bem-vindo. Boa tarde para você, uma ótima tarde para todo mundo. Boa tarde, Jaira. Boa tarde também para você que está junto da gente aqui no nosso AB1. Olha, a gente vai falar sobre voto em trânsito, que permite, né, com que a gente, mesmo sem estar, por exemplo, na cidade que a gente vota, nesse caso aqui em Caruaru, no interior de Pernambuco, onde você está escutando a gente, você pode votar mesmo sem estar no domicílio, mas precisa solicitar esse voto em trânsito para a Justiça Eleitoral com antecedência. A gente vai explicar mais para você com a ajuda do chefe de cartório eleitoral aqui de Caruaru, o Narciso Cordeiro, que está aqui conosco. Narciso, boa tarde para você. É isso que eu falei, né? A pessoa pode exercer o poder do voto mesmo não estando na cidade. Isso, boa tarde. Aqueles eleitores que no dia da eleição não vão estar no seu município de origem, eles podem solicitar habilitação para votar em trânsito, só que eles precisam fazer isso até o dia 20 de agosto agora, que é o último dia de prazo. Como é que as pessoas podem solicitar o voto em trânsito? Primeiro, o eleitor que sabe que não vai estar no seu município no dia da eleição, ele precisa primeiro procurar saber se a cidade onde ele vai estar está habilitada ao voto em trânsito. Por quê? Apenas cidades com mais de 100 mil eleitores é que são habilitadas ao voto em trânsito. Então, se o eleitor tiver conhecimento que a cidade onde ele vai estar possui um eleitorado maior que 100 mil eleitores, basta que ele compareça a qualquer cartório eleitoral até o dia 20 de agosto, solicite ao servidor do cartório eleitoral que faça a sua habilitação para votar em trânsito, seja no primeiro ou no primeiro e segundo turno da eleição desse ano. Como é que faz isso? Além de vir aqui, se a pessoa estiver, por exemplo, em casa, não estiver podendo se dirigir ao cartório eleitoral, pode fazer pela internet? Olha, o eleitor ele tem que comparecer presencialmente a qualquer cartório eleitoral com a sua documentação pessoal e lá ele faz a solicitação da sua habilitação para o voto em trânsito. Ele não precisa estar na cidade onde vota. A cidade onde ele estiver, possuindo cartório eleitoral, basta que ele compareça até o dia 20 de agosto e lá com a sua documentação ele faz a solicitação e ele vai ser habilitado para votar na cidade onde ele desejar. É nesse momento em que o servidor do cartório eleitoral já diz para ele onde é que ele vai votar, nessa cidade que ele vai estar? Isso. Se a cidade estiver habilitada ao voto em trânsito, o servidor da Justiça Eleitoral vai fornecer para esse eleitor os locais daquela cidade onde ele pode votar no dia da eleição. Ele vai escolher o local que for mais cômodo para ele, no dia da eleição, com o seu documento pessoal ou e-título no celular, caso ele possua, se dirige à sessão eleitoral desse local de votação e ele vota normalmente. Pode votar para todos os cargos ou se ele estiver em outro estado, não pode votar, por exemplo, para governador, para o deputado? Há uma diferença entre os eleitores que pedem o voto em trânsito dentro do seu estado, esses podem votar para todos os cargos, né? E aqueles eleitores que pedem um voto em trânsito, mas, por exemplo, um eleitor de Pernambuco que pede para votar em trânsito em Alagoas, ele mudou de estado, então ele só vai poder votar para presidente da República. Muito obrigado, Narciso, pelas informações. É isso então, para você que está escutando, está com a gente agora no AB1,
a gente falou sobre voto em trânsito. Você pode solicitar o voto em trânsito, você vai precisar, né, viajar no primeiro ou no segundo turno das eleições, mas tem que fazer essa solicitação até o dia 20 de agosto, portanto, até semana que vem. Prazo curtinho aí, pode se dirigir ao cartório eleitoral para saber se onde você vai estar, você pode exercer esse poder do voto, tá certo? Se não fizer isso, tem que justificar o voto. Eu volto com você, Jaira. Muito obrigada, Joel. Até daqui a pouco. E agora a gente vai ao vivo direto para o Agreste Meridional, porque ontem à noite um carro invadiu um salão de beleza lá em Garanhuns. Leonardo Costa está chegando, está direto no local da ocorrência ao vivo e vai trazer para a gente as atualizações sobre esse caso, não é isso, Léo? Oi, Jaira, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente no AB1 de hoje, desta sexta-feira. Noite de quinta-feira bem complicada, principalmente para o pessoal deste salão que está aqui atrás de mim. Vou sair um pouquinho da tela para vocês verem, né, que na parede ainda dá para ver o estrago que esse carro causou. Esse não foi o único estrago, viu? Porque esse acidente aconteceu por volta das 6h40 da noite, quase 7 horas da noite. Esse carro terminou vindo pela famosa Rua da UPE, aqui no bairro da Brasília, desceu direto e terminou invadindo este salão. O prejuízo foi porta de vidro, os equipamentos, bancada. Tinham 3 pessoas no salão no momento, a dona do salão, uma cliente e o irmão dela. A dona do salão e o irmão ficaram feridos. E 2 homens que estavam neste veículo, que terminou invadindo, que bateu também na moto que estava neste local e terminou batendo no carro que estava estacionado ali, ou seja, prejuízo também na moto e no carro, justamente foram presos, né? Eu estive aqui mais cedo, preparei uma reportagem para a gente entender, mas o pessoal aqui diz que o pessoal desce de fato desgovernado aqui, em alta velocidade, e termina não respeitando a sinalização, também gerando muita preocupação para quem passa por aqui, inclusive em horários de pico. Aqui a situação é bem complicada, bem puxada, porque tem a faculdade aqui. Vamos acompanhar. Passava das 6h30 da noite na rua Capitão Pedro Rodrigues, conhecida como a Rua da UPE em Garanhuns. Um carro desgovernado subiu a calçada, atingiu uma moto e acabou invadindo um salão de beleza. Com o impacto, a moto ainda bateu em outro veículo que estava estacionado. 2 pessoas ficaram levemente feridas, a dona do salão e o irmão dela. Moradores contam que os 2 ocupantes do carro pareciam estar bêbados. Eles foram presos pela Guarda Municipal. Quem mora no prédio levou um susto enorme. Os 2 ocupantes do carro estavam tentando sair. Eu disse para ficar no carro, esperar as autoridades chegar. Mas estava uma loucura, viu? Todo dia passa carro, moto, gente empinando aqui. Aqui não tem lei não, mas não nessa rua não. Tá desgovernado o trânsito aqui em Garanhuns. O perigo então é constante, né? Afinal tem uma faculdade logo ali em cima também. Pronto, você vê aqui a faculdade, né? Contramão, subindo, moto direto, carro, ninguém respeita não o acesso que foi estabelecido. A manhã seguinte foi de trabalho para limpar a bagunça. Pela calçada, estilhaços da porta de vidro, entulho e pedaços dos veículos. A proprietária do salão tenta se recuperar do susto para conseguir calcular o prejuízo. O espaço tinha sido inaugurado há apenas 6 meses. O acidente acendeu o alerta em quem mora e frequenta a área. A população cobra mais fiscalização da Autarquia de Trânsito, a AMSTT, principalmente nos horários de pico. Por causa da faculdade, a movimentação é intensa. Olha só como fica o trânsito no meio do dia. Além de mais agentes nas ruas, os moradores cobram a instalação de lombadas e o reforço na sinalização, para evitar novas tragédias. A gente entrou em contato aí com a proprietária do salão. O salão foi aberto há apenas 6 meses, ela está bastante abalada. Como eu falei, ela teve ferimentos leves, mas agora tenta se recuperar para entender e fazer o levantamento do prejuízo. Quando eu cheguei aqui no início da manhã, todo esse material estava aqui na frente. O proprietário do prédio justamente fez essa limpeza, né? E já começou a entrar em contato para ver como é que vai fazer para poder restabelecer o funcionamento deste salão, que, como eu falei, apenas 6 meses de aberto. O pessoal
pessoal aqui pede mais fiscalização por parte da prefeitura, pede também mais placas de sinalização, pede um quebra-mola, né, chegando aqui, passando da faculdade, para poder tentar amenizar esses carros que passam em alta velocidade, carros e motos que passam em alta velocidade. Eles relataram que no fim do ano passado também teve um outro acidente parecido por aqui, ou seja, uma situação que tem se tornado corriqueira. A gente entrou em contato também com a MSTT, que é a Autarquia Municipal de Trânsito, enviou uma nota para a gente. Vamos lá. O local em questão teve sua sinalização reforçada recentemente com o objetivo de proporcionar mais segurança viária e orientar adequadamente os condutores. Ressalta-se ainda que a fiscalização no referido trecho é realizada rotineiramente pelas viaturas de trânsito em cumprimento ao cartão-programa elaborado pela Brigada de Trânsito, integrando aí as ações ordinárias de fiscalização e controle viário desenvolvidas pela MSTT. No que se refere ao sinistro de trânsito, após análise das circunstâncias apresentadas, verifica-se que o evento decorreu em princípio da imprudência do condutor envolvido, não sendo identificada, no caso, relação direta entre o sinistro e eventual ausência ou insuficiência de sinalização no local. Essa foi a resposta da MSTT, Autarquia Municipal de Trânsito, que cuida aqui do trânsito da cidade de Garanhuns, e justamente, apesar de não ter relação como a autarquia diz, a população aqui tem pedido esses reforços. Um quebra-mola, mais sinalização e mais fiscalização, principalmente nesses horários aí, início da manhã, meio-dia e no fim da tarde. Jaira, volta contigo aí no estúdio. Muito obrigada, Léo, pela sua participação. Graças a Deus que não foi mais grave, né? Precisa realmente ficar em alerta aí nessa rua. A gente agora vai para a nossa redação saber com o Fábio Gomes os destaques do portal G1 Caruaru e Região. Fábio, eu estou vendo aqui no portal G1 Caruaru e Região que tem informações sobre um acidente de trânsito que vitimou um motociclista em Bonito. É isso mesmo? Boa tarde para você. É isso mesmo, Jaira. Mais uma vez, né, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que continua ligado com a gente aqui nesse ABU de sexta-feira. Esse acidente foi registrado ontem, mas essas informações oficiais só foram divulgadas hoje pela manhã. A Polícia Civil investiga as causas desse acidente. Ele aconteceu durante a manhã de ontem, envolvendo um motociclista e um ônibus que faz parte da frota escolar do município de Camusim de São Félix. Ele aconteceu justamente na Avenida Agamenon Magalhães, na região central do município de Bonito, e acabou vitimando um motociclista, que é esse rapaz que a gente acompanha nas imagens, identificado por Anthony Thiago, de 20 anos. De acordo com o Corpo de Bombeiros, os militares foram acionados por algumas pessoas que estavam passando pelo local e viram o momento que o acidente aconteceu. Uma viatura de resgate foi enviada ao local, prestou os primeiros socorros a esse rapaz, né, ao Anthony, e encaminhou ele para o hospital de Bonito. Mas, devido à gravidade dos ferimentos, essa vítima infelizmente não resistiu e veio a óbito. A Polícia Militar também esteve presente, né, auxiliando no socorro, nos primeiros socorros, e também orientando o trânsito para as outras pessoas que passavam pelo local. E a Polícia Civil informou que esse caso está sendo investigado. Ele foi registrado como ocorrência de acidente de trânsito com vítima fatal e um inquérito policial foi instaurado. Nós entramos em contato também com a Prefeitura do município de Camusim de São Félix, que informou que está acompanhando esse caso de forma transparente, e ela também informou que nenhum ocupante do ônibus ficou ferido. A gente tem atualizações sobre esse assunto aqui disponíveis no nosso portal e vamos seguir acompanhando. Logicamente, a gente também lamenta bastante a morte desse jovem. Jaira. É isso, Fábio. A Polícia Civil prendeu um homem suspeito de armazenar pornografia infantil em Toritama. Exatamente, Jaira. Mais uma grande ação, né, da segurança pública aqui no nosso estado de Pernambuco. Dessa vez, esse homem foi preso no município de Toritama. Segundo as informações da Polícia Civil, foram apreendidos aí celulares, foi apreendido também um notebook. O nome desse suspeito não foi divulgado. Durante essa ação, os policiais prenderam, né, esse notebook e esse aparelho celular após conseguirem autorização judicial para análise dos equipamentos. E aí os investigadores acabaram localizando diversos vídeos e imagens com indícios de violência sexual e pornografia envolvendo crianças e adolescentes. A polícia identificou ainda que esse suspeito, durante a investigação sobre a perseguição e filmagens não autorizadas de algumas mulheres em locais públicos do município de Toritama. Ou seja, esse homem ele já vinha sendo investigado, né, por esse tipo de crime, e aí durante essa investigação acabou culminando, né, que a polícia acabou encontrando esse material com esse indício, né, de pornografia infantil. Diante, né, da localização desse material, esse homem recebeu a voz de prisão em flagrante, ele foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil, né, para a adoção
das medidas cabíveis. De acordo com a polícia, ele vai passar por audiência de custódia e aí o resultado dessa audiência não foi divulgado até o momento. A gente está acompanhando esse assunto, trazendo também atualizações e eu aproveito o espaço bacana aqui do ABU e faço o convite, para o nosso telespectador a conferir mais detalhes sobre esses dois assuntos que estão disponíveis aqui no nosso portal. Jaira. Muito bem, muito obrigada, Fábio, pela sua participação. Bom dia para você, bom trabalho. Obrigado, Jaira. Até já. Até já. E o Rolê Hack and Play segue no seu segundo dia aqui em Caruaru. O evento conta com programação gratuita que reúne palestras, trilhas, oficinas e shows. A repórter Aline Melo está lá no evento e vai conversar com a gente, né, Aline? Boa tarde mais uma vez. Por uma rádio de jornalismo, há pouco tempo. É isso, Jaira. Mais uma vez, boa tarde para você, boa tarde a todos. Quem vem aqui para o Hack and Play consegue mergulhar numa série de temas. Tecnologia, inovação, cultura, arte, comunicação é um deles. Por isso, nesse momento está acontecendo uma palestra sobre os 35 anos da TV Asa Branca. Inclusive, os apresentadores da palestra são também apresentadores do nosso grupo Asa Branca. Olha só aqui, Almir, Moisés, tem também o diretor executivo, William Souza, que vai inclusive conversar, vou atrapalhar um pouquinho a palestra para conversar com ele. Licença, William. Muito boa tarde para você. Quando a gente fala do Rolê Hack and Play, a gente está falando de tecnologia e inovação. E nesses 35 anos de TV Asa Branca, como é que a comunicação, a TV, acompanhou as mudanças tecnológicas? Boa tarde. Bom, boa tarde a todos. Estamos aqui, um maior prazer estarmos representando aqui o Grupo Asa Branca e aqui ladeando com Almir e Moisés, que são ícones na comunicação aqui da nossa região. A TV, ela vem sempre se modernizando nos seus equipamentos, nos seus profissionais, atualizando o seu parque tecnológico. Mas o mais importante da TV é não perder essa característica de conexão e conectividade com o regionalismo, com a população, com a arte local, a cultura, os problemas locais que nós levamos todos os dias em nossos telejornais e nas plataformas do grupo. Então a TV ela está preparada e estará preparada para o futuro com a chegada em breve da TV 3.0. Maravilha, e quando a gente fala também do Hack and Play, a gente está falando de um evento local. E a TV Asa Branca tem esse papel também de chegar perto do público do Agreste e do interior de Pernambuco, né, William? A TV Asa Branca tem como propósito contribuir, ser uma plataforma de desenvolvimento econômico regional, em amplas frentes. E através do rolê aqui do Porto Digital, com essa parceria, com esse lindo evento diverso e inclusivo, a TV apoia, como seu propósito, essa transformação para melhor da sociedade e das pessoas através da tecnologia e do conhecimento. E aqui no rolê é o que nós vivemos nesses longos 3 dias aqui de evento. Maravilha, muito obrigada. Vou deixar você voltar para a palestra. Tem muita programação para rolar no Hack and Play ainda, inclusive ainda hoje. Vou pedir para o nosso cinegrafista mostrar o pessoal por aqui que está acompanhando a programação, que é bem extensa. Vai seguir ao longo do dia de hoje. Tem amanhã também. Inclusive estou aqui com a Gabi já para saber dessa programação. O que tem mais para rolar ainda hoje, Gabi? Nos conte. Boa tarde para você. Oi, Aline. Olá, pessoal que está nos assistindo agora. Então, gente, a gente chega na metade do Rolê Hack and Play aqui em Caruaru, mas pode chegar que hoje à tarde e amanhã ainda tem muita programação. Queria ressaltar 2 programações hoje de tarde, para quem está vendo a gente. Agora às 2 horas, dá tempo de vir. A gente vai ter Carpinejar, falando um pouquinho de afeto. O que é o afeto dentro desse universo da inovação? A gente também tem, logo em seguida, uma mesa muito interessante, falando do forró, né? Esse gênero que está no nosso coração. Então, a gente vai ter várias pessoas com a mediação da Gabi da Pele Preta nessa mesa. Então, acho muito legal também. E amanhã a gente tem uma programação muito voltada para a família. Então, a gente vai ter o Mundo Bita, a gente vai ter a Dea Freitas de manhã com a gente. Então, eu diria o seguinte, gente, tem muita coisa acontecendo, tem muito workshop ainda, tem muito debate como esse que está acontecendo aqui agora. Então, chega junto que você ainda consegue aproveitar. O melhor de tudo, a programação é completamente gratuita. Ainda dá tempo de se inscrever. Dá para se inscrever na porta do evento também, né, Gabi? Todo mundo convidado para vir aqui no Armazém da Criatividade no Porto Digital Caruaru. Jaira. Muito bom, Aline. Programação imperdível mesmo. Muito obrigada pela sua participação.
Agora a gente vai para o intervalo e daqui a pouco você vai ver as propostas de inovação e tecnologia que estão fazendo parte da segunda edição do Rolê Requiem aqui em Caruaru. A gente vai trazer todos os detalhes já já. Não saia daí. Agora 12h10, o AB1 vai para um rápido intervalo e volta já. AB1 de volta, agora 12h13. Vamos dar um giro para ver o movimento do trânsito aqui na cidade? Nesse momento você acompanha aí imagens ao vivo do Centro Integrado de Monitoramento, imagens ao vivo aí da Avenida Rio Branco, aqui em Caruaru, no bairro Maurício de Nassau. Movimentação tranquila, o trânsito fluindo normalmente nesse dia ensolarado aqui na capital do Agreste. Seguimos agora com o seu AB1. Você já fez uma transferência via Pix para pessoa ou instituição errada? Complicado, né? E como proceder numa situação como essa? O que é que diz a lei? Para a gente entender, Joel Almeida está chegando novamente aqui com a gente, vai trazer aí essas informações e tirar essas dúvidas para a gente. Ele está junto com o advogado, não é isso, Joel? Boa tarde mais uma vez. Oi, Jaira, boa tarde novamente, ótima tarde também para você. Olha, a gente convidou a advogada que está aqui conosco, a Cíntia da Paz, para falar sobre esse assunto muito importante, porque tem muita gente que cai em golpe, né? Inclusive tem muita gente que mesmo sem querer faz aquele Pix errado, e é sobre isso que a gente vai falar com ela agora. Doutora, boa tarde para a senhora. Existe forma correta de pedir a devolução e também de devolver esse dinheiro, né? Como é que as pessoas devem fazer isso? Boa tarde. Bem, quando você transfere o Pix de forma voluntária, o recebedor, ele pode no próprio aplicativo ter um mecanismo de devolução. Então, ele identificando que foi um erro, que ele não reconhece aquele pagamento, ele pode devolver de forma automática. E como é que você solicita isso? Você liga ou pelo próprio banco? Se você fez esse Pix errado, tem como solicitar? Se você fez esse Pix errado, você tem no próprio extrato de pagamento, né? Vai ter alguns dados da pessoa que você enviou. Então você pode entrar em contato, fazer uma notificação no modelo extrajudicial para a pessoa poder devolver. Mas o banco, na forma voluntária, quando a pessoa faz esse erro, né? Mesmo sem querer, ele não tem uma responsabilidade tão grande como é na questão dos golpes, porque você fez de forma voluntária. Então, hoje não existe um protocolo do Banco Central em relação a isso. Mas quem recebeu esse Pix, mesmo de forma errada, pode cometer um crime se não devolver esse dinheiro, né? Sim, com certeza. Existe o ilícito civil, né, que é o enriquecimento sem causa, que aquele dinheiro não é seu, e uma vez você ciente que a pessoa buscou o dinheiro, que o dinheiro não é seu, você está cometendo a impropriação indébita, porque agora você está se apropriando de algo que não é seu. Nos casos em que o dinheiro caiu em uma conta negativa, mesmo assim, quem está com aquela conta negativa e recebeu aquele Pix errado, tem a obrigação legal de devolver esse dinheiro? Sim, é uma questão bem delicada, né, que as partes vão ter que negociar. Quem fez o envio errado vai ter que, de uma certa forma, entender, porque às vezes aquela pessoa está na vulnerabilidade, por isso está com a conta negativa, mas a obrigação de devolver, ela persiste. E nesse caso, por exemplo, de golpe, a gente costuma ver muita gente dizer assim, caí num golpe, a pessoa entrou em contato comigo, disse que fez o Pix errado, eu devolvi para outra conta e depois a pessoa pediu a devolução no aplicativo. Paguei 2 vezes por um erro que nem foi meu. Hoje existe, inclusive, esse golpe bem recorrente do Pix falso. A pessoa identifica com seu número, ele digita o seu número de forma aleatória, ele vai saber seu domicílio bancário e seu nome completo. Então, ele liga para ti e diz assim, você pode devolver o Pix que eu fiz errado, mas identifica outra conta. Então, é assim que esse golpe funciona. Porém, você tem que ver que o aplicativo ele devolve de forma automática. Então, se não existe o Pix, você não tem o que devolver. Entendi. Muito obrigado pelas informações, Cíntia. É isso, a Cíntia falou sobre como devolver, né, o Pix que você fez
que você recebeu na sua conta errado, é pelo próprio aplicativo para evitar cair em golpes. E se você fez um Pix errado, assim, você estava me explicando antes da entrevista, Jaira, que a pessoa pode procurar o Fórum de Pequenas Causas na cidade, falar ao juiz, explicar que a pessoa não quis devolver esse dinheiro e entrar ali com uma medida judicial rápida para que aquele Pix ele seja devolvido. Aqui em Caruaru, esse Fórum de Pequenas Causas, como a gente fala, fica em frente à Faculdade ACES aqui em Caruaru. Então é possível sim solicitar esse dinheiro, devolver mesmo que a pessoa ali não tenha aquele dinheiro de forma rápida para te devolver, faz um acordo, enfim, o importante é devolver o que não é seu, esbarra aí no caráter, né? Isso no moral da pessoa. É isso, Jair, eu volto com você. Valeu, Joel, muito obrigada pela sua participação hoje no AB1. Ontem à noite aconteceu a abertura da Exposerra 2026 lá em Serra Talhada. A 26ª edição do evento conta com mais de 200 estandes com cerca de 110 expositores de diversas regiões do país. Vamos conferir? Há 26 anos, comerciantes e empresários de todo o país se reúnem em Serra Talhada, no Sertão, durante 3 dias na Exposerra, a feira de exposição de produtos e serviços do comércio, indústria e economia criativa, organizada pela Câmara de Dirigentes Lojistas e Sindicato dos Comerciantes. Na cerimônia de abertura, teve a apresentação do grupo cultural Cabras de Lampião, que trouxe o chachado, tradicional manifestação artística da cidade. Depois, autoridades locais, regionais e representantes do empresariado falaram sobre a importância do evento que há anos contribui para a geração de negócios em Serra Talhada e que esse ano vem com novidades. A nossa programação está recheada de novidades. Nós temos uma Arena Game, que é voltada para os jogos. Nós temos aí o Catinguique, que é um ramo de negócios que está em alta, né? Então vamos ter dentro da nossa feira. Temos uma moda autoral, temos o artesanato, o nosso artesanato, que as raízes de Serra Talhada, como nossa logo já diz, que o couro, o nosso couro, essa feira ela foi voltada para isso, então é voltada para o couro. Nós temos hoje também o mestre, Seu Nenê, participando, voltando a participar da nossa feira, onde ele foi um grande sucesso na FENEARTE e está aqui presente. Então temos várias novidades. Centenas de estandes são distribuídos pelos corredores da estrutura montada no Armazém Social do SESC, onde expositores de diversos segmentos aproveitam a oportunidade para mostrar produtos, serviços e fechar negócios. Luciana é gerente de uma concessionária de motocicletas e conta que participou de 25 edições da feira. É a maior feira de negócios do Sertão, então é importante que uma marca, como a gente representa, esteja presente. Mas há 2 anos mudou o formato da feira e ficou melhor ainda. A gente vinha para divulgar. Há 2 anos a gente vem para vender. Ano passado a gente bateu o recorde de vendas aqui na 25ª Exposerra. A gente espera que a 26ª a gente consiga superar. Ainda há expositores de serviços de saúde, lojas de roupas do segmento de varejo, de moda autoral, com peças como roupas e acessórios artesanais, além de empresas do setor da indústria alimentícia, de energia solar e de construção. Há espaço também para entretenimento, com a Arena Game, onde os apaixonados por jogos de videogame podem ter a experiência de emergir no mundo virtual. Instituições de ensino, como o Instituto Federal do Sertão, apostaram em um estande interativo, demonstrando conceitos de química, física e hidráulica. São mais de 200 estandes com cerca de 110 expositores de Serra Talhada e de todo o país. Aqui o foco é comercialização e prospecção de novos clientes e mercados. Para esse ano, a expectativa é de uma geração de 50 milhões de reais em negócios durante e após a feira.
Expectativa alta também para quem participa pela primeira vez. Álvaro inaugurou há 6 meses uma loja de produtos naturais no centro de Serra Talhada. Para ele, a feira é uma vitrine. A nossa loja daqui de Serra Talhada, ela abriu agora no começo do ano e participar da feira é a melhor forma que a gente tem de captar o nosso cliente através de uso. O nosso produto ele é um produto de qualidade, então a gente ganha o cliente quando ele usa. Já Sandro tem uma concessionária de veículos elétricos com sede em Garanhuns e vai inaugurar uma filial em Serra Talhada em novembro. Ele decidiu participar da feira para sentir o mercado. As expectativas são as melhores possíveis, né? Porque o Sertão do Pajé é uma região que vem crescendo bastante, principalmente a cidade de Serra Talhada, né? Um polo da região, um polo médico também, um polo educacional, então estamos chegando também um polo comercial muito forte. Além das grandes empresas, há espaço também para a economia criativa dos pequenos negócios. A Arena Sebrae de Negócios Criativos apresenta o trabalho de artesãos do Sertão do Pajeú, que produzem peças em diversos materiais com um forte apelo regional. A Exposerra segue até o próximo sábado, dia 15. Segundo a CDL, durante os 3 dias de evento, a expectativa é de um grande público que vem em busca de conhecer novos produtos e de curtir a programação geral, como, por exemplo, a de shows artísticos. Tecnologia e inovação movimentam o Armazém da Criatividade em Caruaru durante o Festival Hack and Play. E a gente preparou uma reportagem mostrando como as ferramentas digitais e a inteligência artificial estão transformando a rotina de empresas e profissionais de vários setores. Acompanhe. Inovação. Essa é a palavra que está bem no centro aqui do Armazém da Criatividade durante o evento Hack Play e fala muito sobre o que o público encontra por aqui. Ideias inovadoras, principalmente através da tecnologia e especialmente para empresas. Esse palestrante, por exemplo, apresentou agentes de inteligência artificial para empresas do ramo de varejo. A engenharia de software por trás de agentes de IA, então como esses agentes de IA vão poder ajudar no varejo local, entre outras empresas, indústrias. Então para o pessoal, principalmente aqui em volta de Caruaru, que tem essa economia voltada para a feira, para o varejo de modo geral, a gente ajuda essa galera a conseguir entender como a IA, nos dias de hoje, podem e devem ser usada no negócio. Na prática, Igor conta que os agentes de IA são capazes de automatizar processos repetitivos ou até montar um plano de marketing para as empresas. Hoje ninguém sobrevive sem tecnologia. A tecnologia ela é uma ajuda que vai facilitar muito a vida do varejista, do lojista, de qualquer outro funcionário dele que seja possível ajudar com essa tecnologia. Por quê? A gente precisa da tecnologia para nos auxiliar. Muitas tarefas repetitivas, muitas coisas do dia a dia que acabam atrapalhando, que podem ser feitas por um IA, por um agente ou até mesmo por um programa muito simples. Também tem oficinas que ensinam como as linguagens de programação podem facilitar a vida do empreendedor. A gente tem o intuito de ajudar essa organização, ou seja, ajudar o empreendedor a entender onde ele pode encaixar cada tecnologia, entender cada tecnologia e, claro, principalmente, entender qual processo ele pode automatizar e otimizar para melhorar o seu dia a dia. Então, no fluxo de trabalho dele, a gente tem o intuito de entrar para encaixar as tecnologias no dia a dia dele. Tu pode dar um exemplo prático de alguma tecnologia e algum problema também que essa tecnologia resolve? Com certeza. O Python, por exemplo, a gente pode utilizar para automatizar processos. Então, um empreendedor que utiliza planilha no seu dia a dia, com o Python, ele pode tirar o trabalho manual e utilizar o Python completamente no dia a dia para fazer esse trabalho por ele. Então, ao invés de ele ter o trabalho e, às vezes, até contratar alguém para trabalhar com aquela planilha, ele pode ligar uma automação e ter a planilha feita na palma da mão. A tecnologia pode beneficiar diferentes áreas profissionais. O audiovisual não fica de fora. Renan apresentou plataformas inovadoras para realizadores de audiovisual no Hack and Play. A gente no audiovisual a gente consegue usar a tecnologia, por exemplo, com ferramentas de IA que conseguem destravar alguns processos criativos, mas não entregar o processo criativo em si, E também usar formas e estratégias que a tecnologia tem, que, por exemplo, de programação
que eu consigo otimizar uma questão específica de um produto de edição ali que o cliente está precisando. E a gente está desenvolvendo também uma plataforma chamada Lumos Academy, que é uma parceria entre duas empresas daqui do Porto Digital, que é a Lumos e a Vertigo, que é para desenvolver gestão, desenvolver economia criativa, desenvolver toda essa parte de inovação voltada para o mercado, assim. Né, trazer pessoas do mercado para falar sobre o mercado e para disponibilizar para todo mundo, assim, sabe? Muito bacana, né? E agora vamos até o Agreste Meridional ver como é que está o tempo em Garanhuns. Na Cidade das Flores, o dia deve ser de sol com nuvens. À noite, o tempo deve ficar um pouco mais fechado. Agora, os termômetros marcam 26 graus e a temperatura mínima é de 17 graus. A seguir no AB1 tem o AB Esporte para a gente falar sobre os preparativos do Porto para o Campeonato Pernambucano. O seu AB1 volta em instantes, não saia daí. AB1 de volta agora 12h30. Vamos dar um giro para ver o movimento do trânsito aqui em Caruaru agora? Nesse momento você acompanha aí imagens ao vivo da rua 15 de novembro, no centro da cidade. Essa câmera aí do Centro de Monitoramento Integrado aqui de Caruaru, movimentação intensa aí de muitos veículos. Em uma das principais ruas do centro da cidade, bem ali no coração do comércio caruaruense, muita gente vindo sempre para fazer as suas compras aqui no comércio da capital do Agreste. E vamos dar uma olhada também na previsão do tempo em algumas cidades da nossa região agora. Em Agrestina, no Agreste, a temperatura mínima é de 19 graus, a máxima é de 28 graus. Em Joaquim Nabuco, na Mata Sul, a mínima é de 20 graus e a máxima é de 28 graus. E em Floresta, no Sertão, mínima de 21 graus e máxima de 32 graus. Um menino de 3 anos foi picado por um escorpião na escola onde estuda em Igaraçu, na região metropolitana. Após o acidente, a criança apresentou complicações cardíacas e precisou ser internada na UTI do Procap, no Recife. A mãe se apega à fé para suportar tudo aquilo que o filho de 3 anos vem passando. Ver ele daquele jeito mesmo acordado, com o olhar vago, olhando para o nada, é como se não fosse ele, sabe? Deus, ele mostrou que ele se faz presente na minha vida, que o testemunho vai ser grande e que ele está cuidando de tudo. André Luiz foi picado por um escorpião na escola onde estuda, no município de Igaraçu, na região metropolitana. Foi no 2º dia de aula. Quando ligaram para a família informando sobre o acontecido, ainda não tinham certeza do animal que tinha atingido o garoto. E como eu sei que a picada dói muito, eu perguntei como é que ele está reagindo agora. Ela disse, não, ele está calminho, não está chorando, está lá na sala com os amiguinhos. E aí eu disse a ela, estou de olho no celular, qualquer alteração você me liga. Aí com 10 minutos ela ligou, ele já estava gritando de chorar. Aí foi eu e meu pai, a gente pegou ele, levou ele para o hospital de Igaraçu. Lá, assim que preencheu, né, a fichinha dele lá, ele já saiu vomitando. Ele ficou do HR até sexta-feira. Lá ele já foi entubado, né, tomou o soro, o escorpião, já foi entubado porque a picada lesionou o coração dele, o pulmão. E aí ele já foi entubado, foi direto para a UTI e ficou na UTI até sexta-feira. Aí na sexta-feira ele foi transferido para cá. O menino segue internado na UTI do Procap, no bairro de Santo Amaro, área central do Recife. De acordo com Letícia, o filho vem apresentando melhoras. Foi estubado, o coração dele do eco que a gente fez ontem está normalzinho, graças a Deus. E tirou a sonda do xixi e aguardar os próximos dias. Como a médica disse aqui, de fato, é viver um dia de cada vez. O escorpião que picou a mão do menino foi desta espécie de cor amarela. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, de janeiro até julho deste ano, foram 9.932 atendimentos a vítimas de escorpião aqui no estado. Durante todo o ano de 2025, foram 19.591. O diretor-geral de Vigilância Ambiental do estado alertou sobre os principais cuidados após a picada, principalmente o que deve ser evitado em situações como essas. Não usar remédio caseiro. Depois, não tentar usar nenhum medicamento, porque esse medicamento pode prejudicar na identificação, pode prejudicar no uso de algum outro medicamento subsequente na hora do tratamento, sobretudo em crianças e idosos. Então, não fazer nada por conta própria. Leva para a unidade de saúde, por isso que o mais importante é o que não fazer do que o que fazer.
Alguns sintomas geralmente aparecem em consequência da dor, que costuma ser muito forte. Muitas pessoas elas têm acionamento de outras reações do sistema nervoso. Então, quando a gente sente muita dor, muitas vezes, a gente fica enjoado, a gente vomita, a gente perde o sentido. Então, é muito comum em função desse sintoma principal, que é a dor muito intensa. Além de levar a vítima para uma unidade de saúde, é recomendado informar sobre as características do escorpião, em relação à cor, ao tamanho, inclusive com a possibilidade de levar o animal até a unidade onde a pessoa estiver recebendo atendimento. Se o escorpião está na imediação, o relato já serve, mas se você conseguir levá-lo vivo ou morto, obviamente com cuidado se ele estiver vivo, para você não ser mais uma vítima também, então é muito importante ter essa identificação. Na manhã de hoje, uma coletiva de imprensa foi realizada para divulgar os detalhes da festa de Nossa Senhora das Dores de 2026. O evento, em homenagem à padroeira de Caruaru, é a principal celebração religiosa no calendário da cidade e vai acontecer de 6 a 15 de setembro. Nossa equipe conversou com o padre Fábio Silva, pároco da Catedral de Caruaru. Acompanhe. Nós estamos nos organizando para celebrarmos bem a festa da nossa padroeira, que esse ano tem o tema Faça-se em mim segundo a tua palavra. Este ano, além da programação que é a central, que nós já possuímos, missas, adoração ao Santíssimo Sacramento, novena, né? Nós temos também esses momentos bonitos de evangelização e de louvor. Então vamos ter show de evangelização com o Frei Silvio, que é carmelita mensageiro do Espírito Santo, a Albonita de Cássia, o William Sanfona. E no dia da festa, dia 15, nós temos uma programação bem extensa, que começa às 7 horas da manhã, para favorecer a participação do povo de Deus neste dia de devoção a Maria Santíssima na nossa cidade. São 9 dias de programação que vai envolver inclusive outras paróquias, como a paróquia do bairro Boa Vista 1 e 2, não é isso? Exatamente. A bandeira de Nossa Senhora das Dores esse ano sai da paróquia Nossa Senhora de Fátima, no bairro Boa Vista aqui em Caruaru, e ela vem em uma procissão motorizada no dia 6 e às 18h30 do dia 6 de setembro nós vamos hastear a bandeira e abrir solenemente a festa de Nossa Senhora das Dores e começarmos este grande retiro espiritual, meditando os mistérios de Cristo e contando com a intercessão de Nossa Senhora. O senhor começou falando da programação e dentro da programação pode ter até trio elétrico, não é isso? Tem o trio elétrico na procissão, né? Que os corais vêm cantando, ajudando o povo de Deus a rezar. E normalmente lá no final da procissão a juventude é mais animada, não é? Vem ali louvando, não é, ao Senhor com muita alegria. Muito bem, a gente vai voltar agora até a nossa redação, porque o Fábio Gomes está trazendo mais destaques do nosso portal G1 Caruaru e Região. Fábio, agora você fala da programação do Festival Pernambuco, Meu País, que chega a Bezerros, não é? Boa tarde novamente. Exatamente, Jaira. Mais uma vez, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que continua ligado com a gente aqui nesse ABU de sexta-feira, né? A gente muda um pouquinho de assunto para falar também sobre essa programação bem bacana, que é justamente a do Festival Pernambuco Meu País. Essa semana o evento itinerante chega a Bezerros, né, na Serra Negra. O evento traz aí diversos palcos descentralizados, com muita apresentação musical, muita manifestação cultural, apresentação audiovisual e várias outras manifestações que fazem parte da nossa cultura pernambucana. Um destaque que a gente traz aqui nessa nossa reportagem é a respeito do horário das apresentações. O palco principal tem diversos shows, como, por exemplo, a apresentação do cantor Tony Garrido, da banda J Quest, tem também da Adriana Calcanhoto e vários outros. A gente separou aí na tela o horário de cada uma dessas apresentações. Hoje, sexta-feira, o espetáculo vai começar a partir das 6h30 da noite, né, com o espetáculo Pernambuco Meu País. 7 horas da noite tem a apresentação da Rogéria Dera, 8h30 da noite tem a Adriana Calcanhoto, 10h30 da noite tem a Luede Luna e de meia-noite tem a Zélia Ducan. No sábado, os espetáculos eles começam um pouco mais cedo, né? A partir das 6 horas da noite, com a quadrilha junina Raio de Sol Mirim. 7 horas da noite tem o Pital Blues Band. 8h30 da noite tem a Joana. 10 da noite tem Fafá de Belém. E de meia-noite tem o cantor José Augusto. No domingo, as apresentações começam mais cedo ainda, né? A partir das 5 horas da tarde, com o Maracatu Nação
Maracambuco. 6 horas da noite tem MC Leozinho do Recife, 7h30 da noite a banda Lagum, 9 da noite Jota Quest e 11 horas da noite o cantor Tony Garrido, encerrando a passagem aí do Festival Pernambuco Meu País no município de Bezerros. Além disso, né, durante os intervalos de cada uma dessas atrações tem a apresentação de DJs, né, para estar animando o público durante aquele tempinho entre uma atração e outra. E aqui na nossa reportagem do G1 a gente tem mais detalhes a respeito desse evento com toda a programação completinha, que é para aquele telespectador que está de olho aí no final de semana se programar da melhor forma possível para estar aproveitando, né, Jaira? É isso aí, Fábio. Muito obrigada, então, pela sua participação. Obrigado, Jaira. Boa tarde para você e um excelente fim de semana para todo mundo que acompanha a gente. Muito bem, agora 12h39, vamos embora para a AB Esporte? Porque já tem time da nossa região se preparando para o novo Campeonato Pernambucano. Matheus Antunes está ao vivo com a gente e vai falar sobre esse assunto. Boa tarde, Matheus. Boa tarde, Jair. Uma excelente tarde para todo mundo ligadinho na AB1. Então, Jair, Pernambucano está chegando, batendo na porta. E o Porto aqui de Caruaru já começou os trabalhos de olho no novo estadual. O elenco deve ter o protagonismo da garotada. E a galera tá cheia de vontade, cheia de energia, que quer tirar onda no futebol profissional. Se liga só na reportagem do meu amigo Herbert Ramos. A pouca idade não impede a ousadia. A personalidade dessa turma chama a atenção. Sou um jogador de velocidade, eu gosto muito de correr, dar o tapa na frente. E eu pretendo ajudar bastante minha equipe para chegar na competição e fazer um outro campeonato. Por que esse apelido Pelé, meu amigo? Desde os 10 anos que eu tenho esse apelido. Eu jogava no meio dos mais velhos assim, aí pegou, ficou. Botou assim, aí pegou. É o Pelé da volância do Porto? É. Esse é o Clube Atlético do Porto, de olho no próximo campeonato estadual. Devido às regras colocadas pela Federação Pernambucana, cada time precisa ter pelo menos 10 atletas do sub-20 no elenco. E é pensando nisso que a equipe caruaruense já iniciou as atividades com os principais destaques da base. No comando do grupo está Roberto Neves, treinador com passagem pela comissão técnica do Náutico e um dos responsáveis por revelar para o futebol profissional Douglas Santos, lateral esquerdo da seleção brasileira. A primeira impressão foi a melhor possível, né? A gente chegou aqui, viu um grupo muito qualificado, apesar de ser o grupo mais novo hoje da competição, né, do Sub-20, a gente vai ter a equipe mais nova, garoto de 15 anos, 16, mas isso não é problema, a gente já teve essa experiência no Náutico, nos Estados Unidos, em Dubai, e eu fiquei muito feliz com o grupo que eu vi, né? A gente vai dar continuação quando for começar a competição do profissional com esses meninos. Então, minha intenção é trazer só um zagueiro, um goleiro, um atacante, para dar suporte ali no meio de campo, para esses meninos desenvolver o talento. Porque hoje a maioria dos times traz atletas veteranos de 25, 30 anos, esses meninos não vão ter espaço. E aqui no Porto ele vai ter. De segunda a sábado, a garotada realiza trabalhos aqui, no CT Ninho do Gavião. Apesar da pouca experiência, a turma está animada com a possibilidade de defender o Gavião do Agreste no próximo campeonato pernambucano. É um prazer enorme, né? Estar disputando um campeonato, tá na lista dos 30 lá. É um sonho realizado também de pequeno, né? A gente sonha para isso, treina para isso e almeja chegar lá no profissional. O elenco ainda deve receber atletas mais experientes nas próximas semanas. Uma união que precisa ser bem cuidada pelo Gavião se quiser ir longe no campeonato pernambucano. Como a vocação do Porto é fundamentalmente a formação de atletas, o nosso dever, enquanto da direção de futebol, é oferecer suporte adequado para que o treinador e os atletas, a comissão técnica em geral, eles possam desenvolver todo o trabalho dele de forma a potencializar o que a gente enxerga para o futuro daqueles atletas. Então, assim, o que hoje a gente está fazendo é organizando a comissão técnica para oferecer, para desenvolver esse potencial do atleta, e amanhã no Campeonato Pernambucano, na primeira fase do Campeonato Pernambucano, a gente juntar atletas já experientes para que ajudem nesse desenvolvimento do atleta, né? O novo estadual começa em outubro e será dividido em 2 turnos. A Juventude será mais uma vez protagonista em um clube acostumado a revelar talentos. O berço de Araújo, Josué, Rômulo e tantos outros se prepara para fazer mais diamantes serem lapidados e brilharem no mundo do futebol. Pois é, e a gente torce, né, Matheus, para que esses garotos aí se destaquem e ganhem cada vez mais espaço e levem aí o nome de Pernambuco Brasil afora. Exatamente, Jair, o time do Porto é conhecido por um time que revela talentos,
Então é um time que vai chegar a disputar, sim, o Pernambucano, vai querer fazer bonito, mas ele tem esse foco. E tudo bem, faz parte do projeto do Porto e a gente espera que de fato surjam novos talentos, que apareçam novos jogadores, para não só dar uma condição, uma receita para o clube, mas também para que de Caruaru e região saiam um novo Araújo, um novo Josué, um novo Rômulo. É o que a gente espera para essa garotada, Jaira. É isso aí. O Porto é um dos times confirmados no novo campeonato pernambucano, mas outros times precisam ficar atentos ao prazo para garantir a participação. E esse período foi alterado, né, Matheus? Exatamente, Jaira. Mais uma vez, a Federação Pernambucana de Futebol alterou o prazo para que os times confirmem presença no novo campeonato estadual, que é um pernambucano unificado. O documento enviado aos clubes na noite desta quinta-feira confirma que o período foi estendido até às 20 horas da próxima quarta-feira. Já é destaque lá no nosso portal GE Caruaru e Região, essa notícia. Vale lembrar que esse prazo já foi alterado uma vez. A nova mudança acontece após a FPF afirmar no primeiro comunicado que o período de confirmação dos clubes era improrrogável. Antes previsto para ser cumprido até o dia 7 de agosto, o prazo foi alterado para o dia 14 e agora segue para o dia 19. A justificativa apresentada pela entidade é que a mudança assegura igual oportunidade para a conclusão das providências necessárias, para que o maior número de times tenham condição de participar. Uma reunião será realizada na sede da Federação Pernambucana com a presença de representantes de todos os times interessados no campeonato. O encontro que estava marcado para a próxima segunda-feira passa para a quinta-feira às 16 horas. Ao longo da semana, com exclusividade, a nossa equipe do GE Caruaru e Região conseguiu confirmar a presença de 20 times no próximo estadual. Está agora na tela para vocês confirmarem. Importante ressaltar que essa lista ainda pode aumentar com a confirmação de mais outros clubes nos próximos dias. Está aparecendo agora na tela os times confirmados. Entre eles estão os times da nossa região, Central, Porto, Ipiranga, Facilnet, América de Pernambuco, lá da região metropolitana, o Ibis, e também temos os times já confirmados no segundo turno. O Decisão, Maguari, Náutico, Retrô, Santa Cruz, Sport, Vitória, enfim. A gente vai seguir acompanhando as próximas movimentações que devem ser decisivas para a organização do próximo campeonato estadual. Vale ressaltar também, pessoal, que a gente ainda está aguardando datas, está aguardando ainda os times se pronunciarem com relação aos estádios, porque tudo isso faz parte de um conjunto. O Pernambucano mudou a cobertura completa sobre o tema, você acompanha no GE Caruaru e Região. E é esse convite que eu faço a vocês também, e já aproveitando para me despedir, que é vocês poderem acompanhar as matérias do nosso portal. O QR Code está na tela, é só apontar a câmera do celular que você vai ter todas essas notícias na palma da sua mão. Um forte abraço para cada um do outro lado da telinha, sempre bom conversar com vocês. Jaira, um abraço para você também. Até a próxima, quando estivermos juntos novamente aqui, dividindo essa telinha. Que honra, que orgulho. Vale lembrar só uma coisa também pro pessoal de casa, para vocês. Hoje é aniversário do meu filhão, Arthur, então... Beijo, meu filho, um abraço pra você, 7 aninhos de vida, muita saúde, papai te ama, tá aqui trabalhando, eu prometi que eu ia mandar um beijo, então tá aqui pra você também, Arthurzinho, beijo. Coisa boa, parabéns, Arthur, um beijo meu também pra você, viu? Muitas felicidades, valeu, Matheus. Agora a gente vai para o último intervalo do seu AB1, na volta a gente tem o quadro musical Som e Sotaque, que hoje recebe Adriano Estigado. Não sai daí, o AB1 volta já já. Eu mudo de casa caso você mude, e meu não use sombra, não coloque. Seu rosto é perfeito, sem nenhum retoque. Não mude o corte, nem pinte os cabelos. Você faz moda sem seguir modelo. Anéis, pulseiras e brincos pra quê? Você usa joia, se a joia é você. AB1 de volta, agora 12h50. Vamos dar um giro para ver o movimento no trânsito? Neste momento você acompanha aí imagens ao vivo da Avenida Agamenon Magalhães, transversal aí com a Gonçalo Coelho, aqui no bairro Maurício de Nassau, em Caruaru, uma das principais avenidas da cidade. Trânsito tranquilo, fluindo normalmente. A gente segue aqui com o seu AB1 porque chegou a hora de ir de música e o convidado do Som e Sotaque de hoje é o cantor Adriano Estigado. Vamos curtir?
Tudo certo e nada errado, tudo certo e nada errado. Você fica no seu luxo, eu volto pra vida gigar. Família, sextou com S de som e sotaque. Eu estou aqui com essa fera, Adriano Estigado, meu irmão. Satisfação, viu? Muito obrigado por estar conosco aqui nessa sexta-feira, nesse Som e Sotaque. Boa tarde, Douglas. Casa Boa sua. tarde a todos do Som e Sotaque, a todos que nos assistem. É uma satisfação, um prazer estar aqui, né? Que bom. Adriano, vou logo perguntar uma coisa a você, que você vai fazer agora 10 anos de história cantando, já tem uma história gigante na música, mas eu quero saber o seguinte, quando foi que você virou a chave e entendeu que realmente é isso que eu quero? Desde criança, né, eu sempre toquei, sempre tive um acesso assim, com a música, né? E eu toquei em várias bandas de forró e daí surgiu a oportunidade de cantar, né? Foi quando eu tive um convite para cantar numa dupla sertaneja lá do Recife, em 2015 para 2016. E 2017 eu entrei como Adriano Estigado, lancei aí a carreira solo e graças a Deus estamos aí há 10 anos. Que bom. Qual a sua maior inspiração, Adriano? Rapaz, assim, eu tenho o Dominguinhos, né, como grande músico, grande artista. Dominguinhos, entre outros, o Flávio José também, o nosso eterno Gonzaga, né, que deixou aí esse legado. E são grandes nomes aí do forró. Sempre. Adriano, canta da gente, por favor. Vamos mais uma? Essa daqui, ó, Dominguinhos. Salve, Dominguinhos, Xodó. Falar em Xodó, tem aquela canção que não pode faltar no seu repertório. Nossa, qual é o Xodó do seu repertório? A sua, né? Eu Já Era Vaqueiro, música nossa, composição do meu amigo Marquinhos de Arco Verde. E é mais ou menos assim, ó. Olha... Daqui a uns anos você parasse, digamos que você vai parar amanhã. O que é que você ia sentir mais falta? Do palco, dos aplausos ou da conexão com o público? Com certeza, né? Dessa conexão com o público. Que a gente... Ali não tem preço que pague, né? A energia da galera curtindo o show, dançando. E assim, o instrumento, ele tá no meu sangue desde criança aí tocando. É uma coisa que nasceu com a gente, né? A falta é grande demais. Não vou viver sem minha sanfona, não. Tem como. Qual foi o show mais marcante da sua carreira? Cara, recentemente a gente fez um grande show em Panelas, no Festival do Jerico, né? Pelo segundo ano a gente tocou lá, um público muito grande, uma festa magnífica, né? Assim, com uma visibilidade muito grande, nacional, né? A Corrida de Jerico é um evento nacional, então fiquei muito feliz em estar lá mais um ano, levando nosso forró. Se você pudesse voltar lá no Adriano que começou, o que é que você diria a ele? Rapaz, não desista, continua, tenta, vai, que uma hora você vai, se Deus quiser, ter seu espaço e conquistar aí muita coisa boa. Então o espaço é seu, canta pra gente, por favor. Simbora, vamos lá. Essa é pra vaqueirama forrozeira, a galera que gosta do forró de vaquejada assim, ó.
Eu vou contar uma história de um grande amor. Sou vaqueiro, sou forte, cavaque tem valor. Eu vivo de vaquejada, de botar gado no chão. Mas vou falar de uma novilha que pegou meu coração. Mulher de gado, deixa qualquer vaqueiro apaixonado. Mulher de gado, deixa qualquer vaqueiro apaixonar. Ô, forrozão. Adriano, apresenta pra gente, por favor, a galera que tá com você aqui, por favor. Aqui à nossa direita tá o Beto Trapiá, né? Nosso baterista. Zabumbeiro também, um grande músico. Aqui tá o nosso produtor, Ismael, que também toca percussão, toca triângulo. Ismael. Entre outros instrumentos aí, um grande amigo. E tá com a gente aqui também nosso videomaker ali, o Adriano, tá o Ibson ali também. Que bom, que bom. Boa. Me fala o seguinte, qual é a canção que mais emociona você? Música Toda de vez que emoção. você toca, você canta, você sente aquela emoção. Como se fosse a primeira vez que você cantasse. A Mudar Pra Quê, do Nonato, né? É uma música que tem muito sentimento. Quando a gente puxa assim no show, a galera canta junto. É linda. Então, por favor, canta pra gente. Amar seus defeitos é minha virtude. Eu mudo de casa caso você mude. E meu não use sombra, não coloque. Seu rosto é perfeito sem nenhum retoque. Não mude o corte nem pinte os cabelos. Você faz moda sem seguir modelo. Anéis, pulseiras e brincos pra quê? Você usa joia se a joia é você. Adriano, me fala uma coisa. Os projetos estão começando aí, aliás, já está dando continuidade, né? Que eu vi muita coisa sua. Sim, você que não é só cantor, você é compositor. Muitas canções suas que já tá no meio da turma inteira, né, Ismael? A gente estava conversando pouco tempo sobre isso. Então, qual projeto você tem ainda para esse segundo semestre? Em breve a gente está lançando aí o nosso novo EP, né? Vamos gravar aí algumas músicas. E que a galera siga aí nosso Instagram para ficar por dentro, @AdrianoStigado_oficial. Contato para show também tem lá no Instagram. Você fala com MGil Produções e Eventos e nos contrata aí para fazer algum evento, se Deus quiser. E eu queria saber o seguinte, um artista nacional que você queria que a sua música tivesse na voz dele? Rapaz, o Dorival Dantas, sou muito fã dele e assim, a gente se identifica muito por conta da sanfona, né? Sim. Toca e canta. É um cara que eu me inspiro, gostaria muito de gravar um dia com ele. É o Dorival Dantas e também o grande Xande Avião, que quando eu comecei a tocar sanfona, me inspirava ali no Valsi, fazendo aquelas bases de forró. E eu gostava muito de gravar com ele um dia, quem sabe, né? Tudo que é bom dura o tempo necessário para se tornar inesquecível. Adriano, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado, família. Aqui sempre você vai ter espaço. Muito obrigado, Douglas, a todos da TV Asa Branca, do Som e Sotaque. É um prazer, uma satisfação estar aqui nesse espaço maravilhoso, gravando com vocês. Espero em breve voltar novamente para a gente fazer música boa. Por favor, família, até semana que vem, viu? No seu Som e Sotaque. Saúde mental, beijo, por favor. Por que viver chorando por você? Se tu nem ao menos quer me ver, não sei por que fui ficar o meu amor. Se você não dá valor ao que sinto por você. Forrozinho bom danado, hein? E daqui a pouco tem o Panorama CBN ao vivo, direto do Porto Digital, onde acontece o segundo dia do rolê Hack and Play. Hoje, Almir Villanova e Moisés Rush vão conversar com Diego Jacques, que é gestor de projetos de inovação do Sebrae. O Panorama CBN começa às 2h da tarde na rádio que toca notícia. Sintonize a 89,9 FM e você pode acompanhar também em tempo real, ao vivo pelo YouTube da Rádio CBN Caruaru. O AB1 dessa sexta-feira fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Uma ótima tarde para você e até amanhã.